Vou te contar logo de cara, para você não achar que essa velhinha aqui é de contar a historinha de niná. Meu pai um dia me arrastou pelo braço até o caixão da minha irmãzinha e, bem no meio do enterro, encostou a boca no meu ouvido e disse: "Olha bem pra cara dela, porque foi você que fez isso." Eu tremi tanto que quase caí dentro do caixão junto. E sabe o que era pior? Todo mundo em volta acreditava nele. Os olhares queimavam na minha pele como se eu fosse um bicho nojento que merecia estar ali dentro junto com ela. Meu nome é Francisca das Chagas Almeida, mas pode me chamar de Dona Chiquinha. Tenho 89 anos, carrego cada um deles como quem carrega saco de farinha nas costas. Nasci e me criei em Manacapuru, interior do Amazonas, num tempo em que criança era só mais uma boca para alimentar e mulher era quase um objeto de troca. Não tinha essa frescura de perguntar o que a gente queria ser quando crescesse, a gente só crescia. Pronto. Naquele dia do enterro, eu ainda era uma menina. Minha irmãzinha estava dentro do caixãozinho branco e eu segurando o braço do meu pai, que apertava tanto que até hoje acho que o osso do meu pulso ficou torto. Ele repetia para mim, baixinho, mas com os dentes cerrados: "Confessa logo, criatura, que foi você." Eu não sabia o que dizer, minha boca só balbuciava qualquer coisa, mas dentro de mim eu gritava: "Não fui eu!" Só que ninguém me ouvia, ninguém queria ouvir. E eu, claro, não tinha coragem de olhar para minha mãe. Ela estava parada, magra, seca, parecendo que ia cair a qualquer momento. Os olhos dela me atravessavam, mas eu nunca soube se era de pena ou de medo. Talvez dos dois. Naquele momento, ela não fez nada. Nunca fez. Depois do enterro, quando o povo ainda comia bolo e tomava café no quintal, porque enterro em cidade pequena é isso, parece festa de santo padroeiro. Meu pai me puxou pelos cabelos e me arrastou até a parte de trás da casa. Nem me deixou chorar, dizia que chorar era coisa de culpado. Abriu a portinha de madeira do porão, aquele buraco fedendo a mofo e terra molhada, e disse: "Vai aprender a viver com o peso do que você fez." Empurrou-me lá dentro como quem joga um saco de lixo. E lá fiquei. O chão frio, o cheiro de bicho morto misturado com barro úmido e baratas correndo por cima dos meus pés descalços. Eu encolhi as pernas, mas elas sempre achavam um jeito de passar por cima. Até hoje, quando vejo uma barata, sinto o mesmo arrepio daquele dia. Eu me lembro bem da primeira noite. A barriga doía de fome, porque ninguém tinha se lembrado de me dar comida. O estômago roncava tanto que parecia um tambor. E eu pensava: será que minha mãe vai descer? Será que alguém vai lembrar que eu tô aqui? Mas não. Só ouvi os passos pesados do meu pai passando por cima e, uma vez ou outra, o riso dos vizinhos, porque eles ainda estavam bebendo cachaça lá em cima, celebrando sabe-se lá o quê, enquanto eu era enterrada viva naquele buraco. O pior é que ele não me trancou só com a porta, ele me trancou com uma sentença. Dizia que eu ia ficar ali até aprender a repetir que tinha matado minha irmã. E eu nem entendia direito o que significava matar. Eu só sabia que a irmãzinha não respirava mais, que o corpo dela estava frio e que agora eu é que pagava a conta. Naquela noite, quando a casa silenciou, eu ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Meu coração disparou. O velho entrou. Ficou em pé na porta, parado, só me olhando. Não precisou dizer nada. O peso do olhar dele já me esmagava. Depois se aproximou e mandou eu ajoelhar. Disse que se eu não confessasse, o castigo ia ser maior. Eu jurei que não tinha feito nada. Ele riu, aquele riso sem dente que me dava enjoo, e falou: "Então vai aprender do jeito mais difícil." E foi assim que começou. Minha vida virou um porão. O escuro, o cheiro de barro, o frio grudando na pele e a certeza de que ninguém ia me salvar. Porque em cidade pequena, principalmente naquela época, a palavra do pai era a lei. E quem ia acreditar numa menina quando o homem mais temido da rua dizia outra coisa? Eu sabia que dali em diante, cada noite seria uma prova de sobrevivência. E eu, que mal entendia de pecado, já carregava a culpa como se fosse uma cruz nas costas. Você sabe o que é pior do que ficar trancada no escuro? É ouvir a vida acontecendo lá em cima, como se nada tivesse mudado. Eu ali embaixo, fedendo a barro e barata, e o povo rindo, batendo panela, conversando alto. Parecia que eu tinha virado fantasma, e talvez fosse mesmo. Fantasma de uma irmã morta, condenada a ficar ouvindo a alegria dos outros sem nunca participar. Nos primeiros dias, a rotina foi essa: o som da vida por cima e a morte em silêncio comigo.
Eu aprendi a reconhecer cada barulho do teto. Quando era panela batendo, significava que iam jantar. Quando eram risadas, era porque algum vizinho tinha aparecido para tomar café com farinha e fofocar. E quando eu ouvia a voz do meu pai, mais grossa e firme, era hora de segurar a respiração, porque logo depois vinha o barulho da chave girando na fechadura do porão. A primeira vez que ele desceu depois do enterro, eu já sabia que coisa boa não vinha. Ele trouxe um prato de alumínio com o resto de comida, arroz empapado, ossos de galinha que ninguém quis, e jogou no chão, bem no barro molhado. Olhou para mim e disse: "Só come quando confessar." Eu, com fome de rasgar a barriga, disse baixinho que não tinha feito nada. Ele riu, um riso de quem já sabia o que ia acontecer, e se agachou na minha frente. Pois aprende, quem não confessa, não come. Naquela noite, eu só olhei para o prato até o arroz grudar no barro e virar lama. Comi mesmo assim, porque a fome não pergunta se a comida tá limpa. E não pense que foi só uma vez, virou regra. Ele aparecia todo dia, botava o prato no chão e me fazia repetir: "Fui eu que matei minha irmã." Se eu gaguejava ou demorava, ele chutava o prato e mandava eu passar fome. Eu aprendi a falar as palavras do jeito que ele queria, só para não ficar sem nada. E cada vez que eu repetia, um pedaço de mim se quebrava. A mãe? Minha mãe. Ela fingia que não sabia de nada. Só uma vez, e eu lembro como se fosse agora. Ela abriu a portinha bem devagar, enquanto o velho estava na roça, e deixou um pedaço de pão seco em cima de um tijolo. Ela não disse nada, nem olhou para mim. Só empurrou o pão e correu de volta. Aquilo me deu esperança por uns minutos, mas logo depois eu entendi. Não era coragem, era medo. Ela não queria me salvar, só queria aliviar a própria consciência. E olha, quando o velho descia, não era só comida e chantagem não. Ele gostava de brincar de juiz. Me fazia ajoelhar e repetir em voz alta que eu era a assassina da minha irmã. Se eu chorava, ele dizia que ia cortar minha língua, porque língua de mentirosa não servia para nada. Uma vez, chegou a pegar a faca de cortar carne, esfregar o fio dela no meu rosto e dizer: "É isso que acontece com quem desafia o pai." Eu nunca tremi tanto. E sabe o que ele fez depois? Riu. Riu da minha cara, como se fosse engraçado ver uma menina tremer feito vara verde. A partir daquele dia, eu nunca mais chorei na frente dele. Engoli o choro até doer a garganta, porque eu sabia, se ele visse lágrima, ia querer mais. Às vezes, quando eu estava ali embaixo, sem nada para fazer além de olhar para as paredes úmidas, eu ouvia os vizinhos rindo lá em cima. E pensava, se alguém olhar bem, talvez perceba que tô desaparecida. Mas ninguém nunca perguntou. Sabe por quê? Porque era mais fácil acreditar no meu pai. Ele era o homem forte da rua, o que emprestava ferramentas, o que organizava as rezas. Quem ia duvidar de um homem desses? De mim, que era só uma menina suja no porão. Ninguém. Teve um dia que eu achei que fosse morrer. O velho desceu, mais bravo que de costume, porque eu tinha demorado a repetir a maldita frase. Pegou meu queixo com tanta força que pensei que ia quebrar. Mandou eu repetir mais alto, para Deus ouvir lá de cima. Eu repeti, tremendo. Ele não se satisfez. Mandou repetir de novo, até minha garganta queimar. No fim, jogou o prato no chão e disse que eu só ia comer se lambesse o barro junto. E eu lambi. Lambi porque a fome fala mais alto que a vergonha. Sabe o que é pior? Eu comecei a acreditar. De tanto ele repetir, eu comecei a pensar. E se foi mesmo? Talvez eu tivesse feito alguma coisa sem lembrar. Talvez eu tivesse mesmo o demônio no corpo, como ele dizia. Porque quando todo mundo repete que você é culpada, uma hora você acredita. Naquela semana, eu jurei pra mim mesma que ia aguentar calada, que ia obedecer, comer o que viesse e não chorar mais. Porque eu percebi, naquele porão, lágrima não servia pra nada, só dava mais motivo pra ele rir. E foi assim que a culpa virou minha companheira. A cada passo dele descendo a escada, a cada prato jogado no chão, eu me encolhia mais um pouco, até começar a acreditar que talvez eu merecesse estar ali. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele levou lá pra baixo depois do prato de arroz podre? Uma vela. Não era pra me dar luz, não. Era pra me enfiar medo. Ele apareceu com aquela vela branca fincada num pires, como se fosse padre de procissão, e disse: "Hoje nós vamos falar com Deus. E você vai pedir perdão, porque até ele já virou a cara pra você." Eu, sentada no chão, com as pernas encolhidas, olhei pra chama e senti um frio na espinha. Não era o escuro que me apavorava. Era saber que a chama ia iluminar o rosto dele. Porque no escuro, pelo menos, eu podia fingir que ele não existia. Mandou eu ajoelhar. Eu obedeci.
O barro grudava nos meus joelhos, mas ele não estava nem aí. Inventou umas palavras enroladas dizendo que eram orações. Não era nada que eu tivesse ouvido na igreja. Ele mandava eu repetir: eu matei e preciso ser purificada. Cada vez que eu hesitava, ele soprava a vela e dizia que o escuro era castigo. Se não falar direito, vai ficar sem comer. Mas eu... Cala a boca, menina. Repete. E eu repetia, porque a fome queimava mais que o barro frio. Quando eu finalmente consegui falar do jeito que ele queria, ele acendeu de novo a vela e sorriu. Aquele sorriso que me embrulhava o estômago. Aí veio o tal do preço do perdão. Não era rezar mais. Era ele se aproximar demais, colocar a mão onde não devia, fingindo que era parte da reza. Eu não entendia direito, só sentia o corpo querer fungir, mas as pernas não se mexiam. Ele dizia: isso é para purificar você, para limpar o pecado. Eu engolia o choro, porque sabia que se chorasse ia ser pior, fingindo acreditar que aquilo era redenção. A cada toque eu me sentia mais suja. Olhava para a vela tremendo e pensava: se Deus está vendo, por que não apaga essa chama de vez? Mas nada acontecia. Só o barulho da respiração dele, pesada, como se estivesse carregando o saco de farinha. No fim, ele se afastava, apagava a vela com os dedos e dizia: agora você pode comer. E deixava no chão um pedaço de pão duro, como se fosse prêmio. Eu comia com a garganta fechada, tentando engolir o pão junto com a vergonha. E não foi uma vez só, virou ritual. Toda noite ele aparecia com a vela, mandava eu repetir aquelas orações inventadas e depois vinha o preço. Se eu não falasse as frases certas, ficava sem comida. E a fome não perdoa. Com o tempo, eu comecei a acreditar que talvez fosse isso mesmo, que eu tinha o diabo dentro. Afinal, até o meu pai dizia que até Deus já tinha virado o rosto para mim. Quem era eu para duvidar? Eu lembro de uma noite em especial. Ele me fez repetir tantas vezes que eu tinha matado minha irmã que eu já nem sabia se estava rezando ou amaldiçoando a mim mesma. Quando terminei, ele colocou a vela na minha frente e disse: olha a chama. Se apagar sozinha é porque você foi perdoada. A chama tremia, quase sumindo, e eu rezei baixinho para ela apagar. Mas não apagou. Ele riu e falou: tá vendo? Nem Deus quer você. Aquela risada ficou martelando na minha cabeça. Depois veio de novo aquele toque que me fazia querer virar pedra. Eu não entendia, só sabia que não queria. Queria chorar, mas o choro ficava preso na garganta. Então eu fazia o que sempre fiz, ficava quieta. Deixava. Porque quando eu tentava resistir, ele só dizia que ia me deixar sem comida por dias. Aos poucos, fui ficando sem alma. Eu não era mais gente, era só um corpo obedecendo ordens. Um corpo que fingia estar rezando enquanto por dentro gritava. Mas ninguém ouvia. E o pior é que no dia seguinte eu ainda tinha que engolir aquele pedaço de pão seco, como se fosse bênção. Você acredita que teve uma vez que ele me fez agradecer? Mandou eu repetir: obrigada, Pai, por me salvar do inferno. Eu repeti, porque a faca dele estava encostada no pires da vela. Se eu não falasse, eu sabia que a coisa ia piorar. Foi aí que eu entendi. Eu não era filha, eu era penitência, um castigo vivo. E toda vez que a chama da vela tremia, eu pensava: quem sabe um dia ela apaga e junto vai embora essa vida. Mas a chama sempre ficava acesa. Um dia, como se já não bastasse me fazer repetir as tais orações e aguentar o preço do perdão, ele inventou mais uma: o bicho do porão. Sim, meu pai resolveu que não bastava ser carrasco, tinha que ser também contador de história de terror. E vou te dizer, se fosse só história, tava bom demais. Desceu com aquela cara de sempre, a vela na mão e falou: você sabe que aqui não tá sozinha, né? Eu tremi. E ele continuou com a calma de quem conta fofoca na feira. Tem um bicho aqui embaixo, um bicho que gosta de criança desobediente. Se você não fizer tudo direitinho, eu apago a luz e deixo ele pegar você. Olhei para o escuro ao redor e juro, meu coração quase saiu pela boca. Eu já tinha medo do escuro antes, agora então... O maldito sabia disso. Era como se ele tivesse entrado na minha cabeça e cutucado o lugar mais frágil. Naquela noite, quando terminou o ritual de rezar, ele soprou a vela e saiu. Antes de bater porta, falou:
Vamos ver se o bicho gosta de você. O breu engoliu tudo. E eu juro, parecia que tinha alguma coisa respirando ali comigo. Cada suspiro parecia mais perto. O chão de barro parecia tremer. Eu encolhi as pernas e cobri a cabeça com os braços como se isso fosse me salvar. Passei a noite inteira ouvindo aquela respiração que eu jurava que não era minha. Nos dias seguintes virou rotina. Sempre que eu demorava a repetir as frases, ele apagava a vela e dizia: "Então tá, vou deixar o bicho te ensinar a obedecer." E pronto, lá vinha o breu de novo. Eu mal respirava, tentando não fazer barulho, porque acreditava que o tal bicho caçava pelo som. E sabe o que é pior? No meio do escuro, eu realmente senti um sopro gelado perto da minha nuca. Às vezes, parecia que alguém passava a mão devagar no meu ombro. Só depois de muito tempo percebi. Não era coisa da minha cabeça, era ele, o próprio diabo que me chamava de filha. E eu, para não enlouquecer, comecei a falar sozinha. Murmurava baixinho histórias que inventava, fingindo que tinha alguém ali comigo. Às vezes, eu fingia que era minha irmã que respondia, que dizia que estava tudo bem, que o bicho não ia me pegar. Outras vezes, inventava uma amiga imaginária que morava num canto do porão e me protegia. Se alguém tivesse ouvido de fora, ia achar que eu já estava maluca de vez. E olha, talvez eu tivesse mesmo. Porque não dá para ficar trancada no escuro, ouvindo respirações e sentindo toques que não deviam acontecer, sem enlouquecer aos poucos. Teve uma noite que eu não aguentei. Falei alto com minha amiga imaginária, pedindo ajuda. Foi aí que o velho abriu a porta de repente, a vela acesa, e me pegou no flagra. Ficou parado, olhando com aquele sorriso torto. "Quem você tá chamando aí, hein? O bicho?" Eu fiquei calada, gelada de medo. "Se continuar falando sozinha, vou mandar o bicho levar você de vez." Depois, soprou a vela de novo e me deixou no escuro como se fosse punição. A partir desse dia, até conversar comigo mesma eu fazia um segredo, só mexendo os lábios sem soltar som. Porque eu sabia que se ele descobrisse, ia usar até isso contra mim. Eu vivia entre dois terrores, o da fome e o do bicho. Porque a cada vez que ele apagava a vela, eu sentia aquela respiração atrás de mim. Não importava o quanto eu me encolhesse, parecia que o sopro vinha mais perto, roçando minha orelha, como se quisesse me lembrar: "Você nunca vai estar sozinha aqui embaixo." E sabe o que eu pensava, no meio de tudo isso? Que talvez fosse melhor o bicho me levar logo, de uma vez, porque pelo menos acabava. Mas aí eu lembrava da minha mãe, lá em cima, tentando sobreviver também, e me agarrava à ideia de que eu precisava aguentar. No fundo, eu já sabia. O bicho não existia. Ou melhor, existia, mas usava sapato pesado e me chamava de filha. Nunca vou esquecer o dia em que ele desceu com aquele retrato debaixo do braço. Não era qualquer retrato. Era o da minha irmã, Maria, sorridente, com as tranças feitas pela nossa mãe e o vestido azul que ela só usava em dia de missa. Eu já sentia um aperto no peito só de ver a moldura. Meu pai segurava a foto como se fosse uma prova de tribunal. Veio até mim, ergueu o retrato na altura do meu rosto e disse: "Olha bem para ela. Confessa. Diz que foi você quem tirou a vida dela." Eu tremia tanto que mal conseguia erguer a cabeça. O coração batia forte e a garganta parecia fechada. Mas eu ainda tive coragem de sussurrar: Eu não fiz nada." Ele não respondeu. Só pegou o prato de comida que tinha levado, arroz dormido com feijão ralo, e com a calma de quem faz um favor, virou tudo no chão de barro, deixando o caldo se misturar à terra. "Então lambe. Mostra arrependimento, sua assassina." Eu chorei, mas obedeci. Me ajoelhei no barro e passei a língua naquela mistura nojenta. Cada colherada que eu não tive me foi cobrada com o gosto de terra e lágrima. Ele, em pé, sorria, um sorriso gelado de quem sabia que tinha me vencido. Depois, botou o retrato encostado na parede do porão, bem de frente para onde eu dormia. "Agora ela vai te vigiar. Toda vez que abrir o olho, vai lembrar do que fez." A partir daquele dia, eu nunca mais fiquei sozinha. Não porque alguém estava comigo, mas porque eu sentia o olhar da minha irmã grudado em mim, me seguindo até no escuro. À noite, quando eu fechava os olhos, era como se ela estivesse ao meu lado, respirando devagar. Às vezes, eu jurava que ouvia o nome dela sendo chamado, arrastado no silêncio. "Maria,
O som parecia vir das paredes. Eu tampava os ouvidos, mordia os lábios, mas não adiantava. O nome dela ecoava dentro de mim, como se o próprio porão tivesse aprendido a falar. Eu comecei a acreditar que ela realmente estava lá, como uma sombra, me acusando. Não como anjo, mas como juíza. Eu pedia perdão, sussurrando. Me desculpa, Maria, eu não queria. Mas a sensação de ser observada nunca ia embora. Foi então que meu pai percebeu a mudança. Ele viu que eu já estava despedaçada, que a culpa já tinha me tomado inteira. E como todo monstro que se alimenta de fraqueza, resolveu ir mais fundo. Agora, quando descia, não bastava o ritual da vela e as palavras repetidas. Ele sentava ao meu lado, tão perto que eu sentia o cheiro da cachaça misturado ao suor dele. Passava a mão no meu cabelo, dizia que eu precisava de carinho para não enlouquecer. Eu encolhia os ombros, mas não tinha para onde correr. Isso é só para você lembrar que ainda tem alguém que cuida de você. Cuidar, ele dizia. Eu sentia era vontade de vomitar. Aos poucos, aquele toque foi descendo. Primeiro, um aperto no ombro. Depois, a mão se demorando mais do que devia. Eu não entendia direito, só sabia que algo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, era o único contato humano que eu tinha. Dias e dias sem ninguém encostar em mim, sem abraço, sem afeto. Então, mesmo doendo, mesmo me fazendo querer chorar, eu deixava. Porque pelo menos doía, e a dor me provava que eu não tinha morrido de vez ali dentro. Ele usava as mesmas palavras de sempre. É carinho, é para limpar seu pecado. Eu engolia o choro, fingia que acreditava, porque sabia, se eu resistisse, ficaria sem comida. Teve uma noite em que ele pegou minha mão e a colocou sobre o retrato da Maria. Mandou eu jurar que nunca ia contar nada do que acontecia. Se abrir a boca, ela volta para te buscar. Eu jurei, chorando em silêncio, porque eu já não sabia o que era verdade e o que era mentira. A partir dali, a comida passou a ser prêmio pelo silêncio. Ele vinha, fazia o que queria chamar de carinho e só então deixava um pedaço de pão duro ou um prato de arroz. Eu comia com a garganta fechada, tentando engolir a vergonha junto. As noites ficaram piores. Eu quase não dormia. Quando fechava os olhos, sentia o toque dele. Quando abria, via o retrato da Maria, me encarando, como se perguntasse, por que você deixou? Cheguei a ponto de começar a falar sozinha, pedindo desculpas à foto. Me perdoa, Maria, eu não sou forte como você. Às vezes, eu tinha a impressão de ver o sorriso dela se desfazendo na moldura. Eu não era mais gente. Era um resto de pessoa, mantida viva entre culpa e dor. E o pior é que eu comecei a aceitar, porque dentro do meu desespero, aquilo era a única prova de que eu ainda existia. E foi assim que meu pai roubou o que eu tinha de mais puro. Não de uma vez só, mas aos poucos, usando o retrato da minha irmã como testemunha e o medo como corrente. E eu, perdida entre o silêncio e a fome, deixei. Porque naquele porão, a escolha nunca foi minha. O porão deixou de ser castigo, virou minha casa. Não tinha cama, não tinha janela, não tinha nada que lembrasse um lugar onde alguém pudesse viver. Mas era ali que eu respirava. Dormia, chorava e esperava a hora dele descer. Com o tempo, até o cheiro entrou em mim, como se fosse parte da minha pele. O cheiro de terra molhada, de madeira apodrecida, de rato passando correndo. Até hoje, se sinto o cheiro de barro depois da chuva, minhas pernas tremem sem eu querer. Eu me acostumei a sentir frio mesmo quando o sol ardia lá fora. O frio do porão não era só do vento que passava pelas frestas, era de dentro, como se tivesse grudado nos ossos. Eu me encolhia, abraçava os próprios joelhos e fingia que aquilo era abraço de gente. Porque abraço de verdade, esse eu nunca mais tive. Às vezes, eu passava horas só observando as paredes úmidas. O barro suava lágrimas. Eu chegava a arranhar com a unha e sentia a umidade escorrendo. E pensava, até a parede chora comigo. Era a única coisa ali que parecia sentir. Enquanto eu murchava no escuro, a vida acontecia lá em cima. E eu ouvia. Esse foi um dos piores castigos. Saber que o mundo continuava sem mim. Eu reconhecia cada som. As panelas batendo, meus irmãos rindo e correndo pela casa, a mãe ralando mandioca, os vizinhos chegando para tomar café e fofocar. Tudo passava por cima da minha cabeça, como se eu fosse só mais uma sombra enterrada viva. Eu ficava horas imaginando a cena que os sons pintavam.
Meus irmãos mastigando bolo de macaxeira quentinho, rindo alto, pedindo mais café. Às vezes até cantavam. E eu ali, com o estômago roncando, lambendo as migalhas do prato que ele jogava no chão, acreditando que aquilo era o certo. E o pior era quando ele descia depois desses momentos. Sentava no degrau, cruzava os braços e dizia com aquela voz seca: "Tá ouvindo? Eles estão vivendo porque você pagou o preço do pecado." Eu queria gritar, não é verdade, mas a voz morria na garganta. E de tanto ouvir, comecei a acreditar. Cada gargalhada dos meus irmãos virava uma acusação. Cada batida de panela soava como se dissesse: "Obrigado, porque você está pagando por nós." Ele nem precisava mais falar todo dia. A culpa já tinha feito casa dentro de mim. Eu repetia sozinha: "Eles só tão vivos porque eu mereci estar aqui." A comida era outra tortura. Nunca vinha limpa, sempre jogada no chão, misturada com barro. E eu engolia, porque a fome não dá escolha. Aprendi a comer sem olhar, sem pensar no gosto. Era só botar pra dentro e fingir que alimentava mais do que o corpo, porque a alma já estava vazia. O silêncio do porão também pesava. No começo eu chorava alto, achando que alguém ia ouvir. Depois entendi que ninguém vinha, então calei. E nesse silêncio, cada estalo da madeira, cada barulho de rato virava companhia. O tempo inteiro eu sentia que tinha algo ali comigo, além da minha própria sombra. Até a mãe, a mãe. De vez em quando eu escutava o chorro dela abafado na cozinha. Mas ela nunca descia, nunca arriscava me tirar dali. E eu aprendi a não esperar. A esperança, descobri cedo, era só mais um jeito de enlouquecer. Às vezes, o porão deixou de ser só um buraco. Virou parte de mim. Eu já não sonhava em sair, já não imaginava o céu. Era como se o mundo fosse só aquilo, frio, terra molhada e a certeza de que eu estava pagando uma dívida que nem lembrava de ter feito. E sabe o que é pior? Eu comecei a esperar pelas visitas dele. Sim, esperar. Porque, por mais nojento e assustador que fosse, era a única prova de que eu ainda existia. Quando ele me fazia repetir as palavras ou trazia o retrato da Maria, eu sentia raiva, medo, vergonha. Mas sentia. E a dor, por mais absurda que pareça, era meu lembrete de que eu não tinha morrido por completo. Às vezes, eu passava a mão pelo corpo só para ter certeza de que ainda estava ali. Mas logo vinha a lembrança do que ele fazia, e eu encolhia de novo, me escondendo até de mim mesma. O porão era minha prisão, mas também virou minha identidade. Eu não era mais a Francisca que brincava no quintal, que ria com a Maria. Eu era só a menina do porão, a assassina, a amaldiçoada, a que carregava o preço do pecado. E naquela altura, eu já acreditava que merecia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Eu já não esperava nada de bom naquele buraco. Quando a porta rangia, eu já sabia. Era ele, com a vela, o retrato ou o prato de comida no barro. Mas naquela noite, o som foi diferente. Mais leve, quase tímido. O coração disparou e, pela primeira vez em muito tempo, não de medo. Quando a luz da vela entrou, não era ele. Era minha mãe. Magra, abatida, os olhos fundos como os meus. Mas ainda assim, era ela. Eu quase não a reconheci. Fazia tanto tempo que eu só ouvia a voz distante lá em cima, misturada ao barulho das panelas e dos vizinhos, que ver o rosto dela de perto foi quase um choque. Ela desceu 2 degraus, devagar, olhando para os lados como se tivesse medo que até as paredes fossem fofoqueias. Trazia algo enrolado num pano velho. Sentou-se na beirada do degrau, estendeu a mão e deixou cair um pedaço de pão fresco no meu colo. O cheiro me atingiu como um soco. Eu quase chorei só de sentir o calor do pão. Ela falou baixo, tão baixo que parecia que a própria vela tinha que se esforçar para escutar. Eu sei, mas não contraria teu pai, filha. Faz o que ele manda. É melhor assim. Meu coração bateu forte, forte demais. Pela primeira vez em tanto tempo, eu senti um fiapo de esperança. Quis abraçá-la, me agarrar nela, mas ela recuou. Não posso ficar. Só obedece, tá? Peguei o pão com as mãos trêmulas, segurando como se fosse relíquia.
Ela levantou rápido, apagou a vela com a própria mão e sumiu pela porta antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Fiquei ali no escuro, abraçada ao pão, chorando baixinho. Naquela noite, eu comi cada pedaço devagar, como se fosse sagrado. Quase pude acreditar que talvez, só talvez, houvesse salvação. Mas esperança em casa de carrasco não dura. No dia seguinte, antes mesmo de eu ouvir a primeira panela bater lá em cima, a porta se abriu com violência. O barulho da chave girou seco, nervoso. Meu pai entrou. A cara dele não trazia vela nem prato, só raiva. Na mão, ele segurava o pano velho em que minha mãe tinha enrolado o pão. Eu reconheci na hora. Senti o chão sumir debaixo de mim. Então é isso? Ele rosnou. Agora vocês duas resolveram me desafiar? Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Ele não esperou resposta. Subiu de volta e segundos depois, o inferno começou. Eu ouvi cada estalo da cinta batendo na pele dela, cada gemido abafado. Eu grudei o ouvido na porta, desesperada, as unhas arranhando a madeira, mas não tinha o que fazer. Queria sair correndo, queria me jogar no meio, mas eu era só um corpo trancado. O barulho parecia durar uma eternidade, até que, de repente, silêncio. E então, a porta se abriu de novo. Ele me puxou pelo braço com tanta força que meus pés arrastaram pelo chão de barro. Me levou até a escada. Vem ver o resultado da tua desobediência. Minha mãe estava caída no chão da cozinha, o rosto vermelho de lágrimas, a pele marcada. Tentava se encolher, mas não tinha mais força. Eu nunca vou esquecer o olhar dela, um misto de dor e vergonha. Meu pai apontou para ela, com os olhos faiscando. Viu? Ela apanhou por tua causa. Aquelas palavras foram faca no meu peito. Eu tremia, chorava, sem conseguir soltar som. Queria gritar que não, que a culpa era dele, mas não saiu nada. Ele me chacoalhou pelo braço e repetiu mais alto. Entendeu? Ela sofreu por tua culpa. Depois, me empurrou de volta para o porão, como se fosse um saco de lixo. A porta bateu e o barulho do trinco me deixou sozinha com meu próprio desespero. Passei a noite encostada na parede, encolhida, com a imagem dela caída no chão martelando na minha cabeça. Toda vez que fechava os olhos, eu ouvia o estalo da cinta de novo. E foi ali que o ódio por mim mesma nasceu de verdade, porque eu acreditei. Acreditei que se eu tivesse ficado calada, se eu não tivesse aceitado o pão, nada daquilo teria acontecido. Eu me odiei. Me odiei por ser fraca, por ter acreditado que podia ter um fiapo de carinho. No escuro, repeti baixinho centenas de vezes. Foi por minha culpa. Foi por minha culpa. Foi por minha máxima culpa. E quando finalmente o sono me venceu, sonhei com minha mãe me dizendo de novo que acreditava em mim. Só que no sonho, logo depois, o som da cinta voltava. Eu acordava com o corpo gelado, como se tivesse apanhado junto. Depois daquele dia, ela nunca mais desceu. Nunca mais me trouxe nada. E eu também nunca mais esperei. Aprendi de vez. Naquela casa, qualquer tentativa de amor só terminava em dor. Foi assim que, além de prisioneira no porão, eu virei prisioneira dentro de mim mesma. Trancada num ódio que eu mesma alimentava, acreditando que eu era o motivo de todo o sofrimento, até da mulher que me trouxe ao mundo. A solidão era tanta que parecia ter peso. Eu acordava e dormia com ela grudada em mim, mais pesada que a fome e mais cruel que o frio. O silêncio do porão não era silêncio de verdade. Era barulho de coisa que ninguém mais escutava. O rangido da madeira, o arrastar dos ratos, o gotejar da água escorrendo pelas paredes, o vento que às vezes fazia o barro suspirar. E eu, ali, tentando não enlouquecer. Foi nesse silêncio que inventei companhia. No canto mais escuro do porão, aquele onde nem a vela do meu pai chegava quando ele descia, eu decidi que havia alguém. Uma sombra. Não sei se criei ou se já estava lá e eu só dei forma. Mas virou meu amigo. Não tinha nome. Eu não ousei dar. Se desse nome, seria como admitir que era real, e se ele sumisse, ia doer como perder de novo a Maria. Então, era só ele, o companheiro do canto escuro. Eu cochichava com ele todas as noites, bem baixinho, para não chamar atenção. Você acha que fui eu? Perguntava encarando o breu. E no silêncio, eu inventava a resposta. Não, você não fez nada. Então por que todo mundo acredita? Porque é mais fácil acreditar nele.
Ele é o pai, e pai não mente, pelo menos para eles. Essas conversas eram meu único alívio. Quando a culpa pesava tanto que eu não conseguia respirar, eu pedia: fica aqui comigo, não me deixa sozinha. E na minha imaginação, ele sempre respondia: eu tô aqui. Era com ele que eu dividia a minha fome. Hoje ele trouxe resto de osso. Você acha que dá para enganar o estômago? Come, ou você não aguenta. Depois, a gente finge que foi banquete. Era com ele que eu dividia a saudade. Lembra como era correr no quintal? Eu lembro, e um dia você corre de novo. Às vezes eu até ria sozinha, coisa que já não lembrava como fazia. Mas o riso logo morria porque o medo sempre voltava. E claro, nada de bom durava muito. Uma noite eu estava tão mergulhada na conversa que nem percebi a porta rangendo. Quando vi a vela iluminando a parede, quase engoli o coração. Meu pai. Ele entrou devagar, ficou parado observando. Eu ainda cochichava, sem saber que tinha companhia. Só percebi quando ouvi o riso baixo. Tá falando com quem aí? A voz dele soou como chicote. Eu gelei. Nada, pai, eu só... Ele deu 2 passos, a vela iluminando o canto escuro. Apontou o dedo como se enxergasse alguém ali. É com esse teu amigo, né? Esse aí que tu chama todo dia? Eu tremia, sem saber o que dizer. A respiração falhou. Eu... Ele riu. Não era um riso alegre, era aquele riso podre de quem gosta de ver o outro se encolher. Pois escuta, se continuar chamando ele, eu mando prender também. E aí você vai ficar sem ninguém. O chão sumiu debaixo de mim. Eu me ajoelhei desesperada. Não, não faz isso. Por favor, não leva ele. Me senti ridícula, implorando por algo que nem existia de verdade. Mas para mim, naquele porão, ele era tudo. Meu pai abaixou, segurou meu queixo com força e falou bem perto. Aprende, criatura. Até tua sombra depende de mim. Se eu quiser, sumo com ela também. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu engolia o choro, mas as lágrimas escorriam sem controle. Eu prometo que fico quieta, eu não falo mais, só não manda ele embora. Ele se levantou, rindo alto. Até sombra precisa para não ficar maluca, que vergonha de filha eu tenho. Saiu batendo a porta, deixando a vela apagar com o vento. Eu me encolhi no canto, abraçando as pernas, murmurando baixinho. Não me deixa, por favor. Eu faço silêncio, mas não me deixa. E desde aquele dia, nunca mais falei em voz alta com meu amigo. Passei a mexer só os lábios, sem soltar som, para que ninguém além dele pudesse ouvir. Porque no fundo, eu sabia. Se meu pai descobrisse de novo, até o que eu mesma inventava ia virar arma contra mim. Foi assim que até a única coisa que eu tinha, minha própria imaginação, virou motivo de medo. Eu já sabia. Quando o barulho da chave demorava demais para girar, era porque vinha desgraça. E naquela noite, o tempo entre o ranger da porta e o primeiro degrau foi mais longo que o normal. Eu prendi a respiração. Reconheci de cara o cheiro de cachaça, forte, pesado, entrando no porão antes mesmo dele. Aquilo sempre era sinal de coisa ruim. Ele desceu devagar, a vela tremendo na mão, os olhos vermelhos. Não disse boa noite, não trouxe comida, não pediu oração. Jogou um saco de estopa no chão, seco, como quem joga um pedaço de pano sem valor. Ficou olhando para mim, sorrindo torto. Quer saber como tua irmã morreu? Perguntou, a voz arrastada. Meu corpo inteiro gelou. Eu não respondi. Só encarei o saco, sentindo que aquilo não ia terminar bem. Ele deu um passo mais perto e continuou. Foi assim. E antes que eu entendesse, enfiou o saco na minha cabeça. O mundo virou um buraco sem saída. O tecido áspero raspava meu rosto e o pó da estopa entrava pelo nariz e pela boca. Eu tentei puxar ar, mas parecia que quanto mais respirava, mais o saco colava na pele. Me debati, arrastando os joelhos no barro, as unhas tentando arrancar o pano. O coração batia tão forte que parecia que ia estourar. Tá sentindo? Ele gritava, rindo. Foi assim que ela se foi. Não quis obedecer e, puf, acabou. Eu bati as mãos contra o chão, tentando fazer algum som que me salvasse, mas não tinha quem ouvir. O peito ardia, a cabeça girava, e eu já não sabia se era suor ou lágrima escorrendo. O ar sumia rápido, e por um instante pensei, é o fim, vou morrer igual a Maria. No último segundo, quando minhas forças já estavam indo embora, ele arrancou o saco com um puxão.
Eu engoli o ar com desespero, ofegante, o corpo tremendo inteiro. A luz da vela iluminava o rosto dele, rindo como se tivesse acabado de contar a melhor piada da vida. Viu como é fácil? Disse, ainda rindo. Um sopro e pronto, tu já não existe mais. Eu encolhi no canto, abraçando os joelhos, tentando recuperar o ar. As lágrimas desciam sem eu nem perceber. Ele apagou a vela com os dedos e falou antes de sair. Pensa nisso quando for dormir, quem sabe não acorda mais. A porta bateu e eu fiquei sozinha no breu, mas o saco ainda estava comigo. Não fisicamente, mas na minha cabeça parecia que ainda cobria meu rosto. Eu puxava o ar com pressa, como se a qualquer momento fosse sumir de novo. Nessa noite, eu não preguei o olho. Cada vez que o sono ameaçava chegar, eu me lembrava do pano áspero raspando na pele, do pó entrando pelo nariz, do peito queimando sem ar. Eu me sentava, abraçava os joelhos e repetia baixinho: "Não deixe eu morrer dormindo, por favor." E foi assim que comecei a rezar. Não por um futuro, não por milagre, só por mais um dia. Deus, me deixa abrir os olhos amanhã, só mais uma vez. Cada madrugada virou batalha. Quando finalmente pegava no sono, acordava assustada, puxando o ar como se o saco tivesse voltado. E então chorava baixinho, agradecendo por ainda estar respirando. Durante o dia, a sensação não ia embora. Eu passava os dedos pelo rosto, conferindo se não tinha nada ali. Às vezes, chegava a enfiar as unhas no braço para sentir dor e ter certeza de que ainda estava viva. A vida no porão já era um castigo, mas depois daquela noite, até o sono virou inimigo. Eu tinha medo de fechar os olhos e não abrir mais. O saco tinha se transformado numa sombra grudada em mim, invisível, mas presente em cada respiração curta e ansiosa. E ele sabia que tinha plantado mais um medo. A cada vez que descia, olhava para mim e dizia com aquele sorriso nojento: "Dormiu bem, assassina? Ou ficou esperando o saco voltar?" Eu não respondia, só baixava a cabeça. Mas por dentro, cada palavra dele ecoava. Talvez hoje seja o dia. E assim, além do frio, da fome e da culpa, eu ganhei mais um companheiro. O medo constante de morrer dormindo. Naquela noite, até o silêncio do porão parecia segurar a respiração comigo. O barulho da chave demorou mais do que o normal, e quando finalmente a porta rangeu, o cheiro forte de cachaça entrou antes dele. Eu já sabia que vinha coisa ruim. Sempre vinha quando a bebida tomava conta. Ele desceu os degraus devagar, a vela tremendo na mão, a garrafa na outra. Não falou nada no começo, só ficou em pé, me olhando, como se estudasse a melhor forma de me despedaçar mais uma vez. Sentou-se num caixote velho, tomou um gole longo e riu sozinho. Aquele riso que não tem alegria, só veneno. "Você parece tanto com ela", disse, arrastando as palavras. "Mas a tua irmã era mais teimosa." Meu peito travou. Nunca antes ele tinha falado dela assim, olhando direto para mim. Fiquei quieta, porque sabia, palavra errada virava motivo para mais dor. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, olhou fixo para a chama da vela e completou, quase num sussurro: "Ela não deixou. Eu não tive escolha." Senti meu corpo inteiro congelar. Minha mente correu, juntando pedaços de frases soltas que eu tinha ouvido antes. As noites em que ele falava sozinho, as ameaças veladas, o retrato colocado na minha frente. De repente, tudo fez sentido. Ele continuou, sem perceber o que deixava escapar. Foi só uma pedrada. Ela não quis obedecer. Eu engoli seco, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Naquele instante, eu soube. Maria não tinha morrido por acidente, nem por minha culpa. Ela morreu porque não aceitou mais aquilo que ele chamava de carinho de pai. Ele a matou. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu a segurei. Eu sabia, se ele notasse que eu tinha entendido, eu estaria condenada. Baixei a cabeça, tentando esconder o choque. Mas ele era como bicho farejando medo. Virou o rosto devagar e me encarou. "Tá olhando por quê?" A voz agora firme, seca. "Vale abrir a boca?" Balancei a cabeça rápido, desesperada. "Não, pai, eu não vou." Ele se levantou, cambaleando, mas com a fúria clara nos olhos. Jogou a garrafa contra a parede do porão, o vidro estourando e espalhando cheiro de álcool no ar.
Se aproximou de mim tão perto que eu podia sentir o hálito amargo de cachaça. Se você falar uma palavra, morre igual ela, entendeu? Disse com a voz baixa, mas cortante como faca. Assenti, engolindo o choro que me queimava a garganta. Ele apertou meu queixo com força, me obrigando a manter o olhar, e repetiu: igualzinha. Soltou minha cara com um empurrão e saiu, rindo de novo. A porta bateu e a escuridão voltou a ser minha única companhia. Mas agora não era mais a mesma. Eu tremia, abraçando os joelhos, tentando respirar. A revelação martelava na minha cabeça. Anos acreditando que eu tinha matado minha irmã. Anos pedindo perdão ao retrato dela. Anos aceitando a culpa como se fosse meu destino. Tudo mentira. Não fui eu. Nunca fui eu. Foi ele. O monstro que me chamava de filha, que dizia ser meu juiz, foi quem arrancou a vida da Maria. Eu chorei como não chorava há muito tempo, mas não era só de tristeza, era de ódio. Ódio por ter carregado um fardo que não me pertencia, ódio por ter me odiado sem motivo, ódio por cada noite que eu me ajoelhei diante do retrato dela, pedindo perdão por algo que eu nunca fiz. Mas junto do ódio vinha o terror, porque agora eu sabia demais, e saber era perigoso. Eu sabia que ele não hesitaria em me silenciar como fez com ela. Passei a noite acordada, o coração disparado, repetindo em silêncio: eu não fui culpada, eu não fui culpada. Mas a cada vez que lembrava do olhar dele, a ameaça ecoava: se abrir a boca, morre igual ela. Eu entendi, de uma vez por todas, que meu destino agora dependia da minha capacidade de fingir. Fingir que ainda acreditava nas mentiras dele. Fingir que ainda carregava a culpa. Fingir que ainda era a menina quebrada que ele moldava. Mas por dentro, algo tinha mudado. Não dava mais para voltar atrás. O dilema começou a crescer dentro de mim. Obedecer para sobreviver ou um dia arriscar me rebelar e acabar como Maria. Na manhã seguinte, quando ouvi os risos dos meus irmãos por cima, não pensei que estavam felizes. Pensei, eles só tão rindo porque eu ainda tô aqui embaixo, calada. E pela primeira vez em muito tempo, a culpa não era só peso, era também fogo. Ele não desceu com garrafa, nem com retrato, nem com faca naquela noite. Desceu com algo muito pior, a calma. E eu aprendi cedo que a calma dele era mais perigosa que a raiva. A vela iluminava só metade do rosto, o suficiente para eu ver o olhar calculado. Sentou-se num caixote, cruzou os braços e ficou me olhando. Por alguns segundos, não disse nada. Só o som do vento passando pelas frestas e o farfalhar de rato no canto nos fazia companhia. Eu não respirava direito, esperando o golpe. Já entendeu que quem manda aqui sou eu, né? A voz dele saiu baixa, mas cortante. Assenti rápido, sem pensar. Ele inclinou o corpo para frente, o olhar firme. Vou te dar um jeito de facilitar tua vida, um acordo. A palavra me soou estranha. Acordo? Como se eu tivesse escolha. Se você obedecer sempre, tua mãe não apanha mais. Ele falou devagar, saboreando cada sílaba. Nem teus irmãos. Meu coração quase parou. A cena da minha mãe caída no chão, a pele marcada pela cinta, ainda queimava dentro de mim. Eu sabia que ele não mentia quando se tratava de crueldade. Se prometia dor, ele cumpria. Mas tem que ser tudo, continuou. Sem choro, sem demora, sem olhar atravessado. Obedece e eles ficam em paz. Minha garganta travou. Quis perguntar se era verdade, se ele realmente ia poupar minha mãe. Mas o medo não deixou. A resposta saiu seca, quase sem voz. Sim, pai. O sorriso dele foi de vitória. Um sorriso que me embrulhou o estômago. Boa menina, assim é mais fácil para todo mundo. Naquela noite, entendi que o preço não era só meu corpo. Era a minha alma. Ele não queria só que eu obedecesse. Queria que eu aceitasse, que eu me entregasse calada, como se fosse natural. E eu aceitei. Não porque queria, mas porque não suportava mais ouvir os gritos da minha mãe. Se meu silêncio podia protegê-la, então eu calaria até virar pedra. A partir daí, me tornei sombra.
Quando ele descia, eu não chorava mais, não resistia, não falava nada além do que ele queria ouvir. Eu me deitava e deixava, o corpo quieto, a alma se partindo um pedaço por vez. Era como assistir a mim mesma de fora, como se já não fosse eu. E funcionava. Os dias passaram e eu não ouvi mais o barulho da cinta. Não ouvi mais minha mãe chorar alto na cozinha. Meus irmãos seguiam rindo lá em cima, correndo, pedindo mais bolo de macaxeira, como se nada estivesse errado. Eles viviam, eu pagava o preço. Mas o silêncio que eu oferecia por fora não era o mesmo por dentro. Dentro de mim, algo começou a crescer. Não esperança, porque essa já tinha morrido fazia tempo. Era ódio. Um ódio silencioso que queimava devagar, como fogo escondido debaixo da cinza. Enquanto ele falava e ria, eu imaginava o contrário. Eu com a chave na mão, girando o trinco, deixando-o trancado no mesmo buraco onde me jogou. Às vezes, sonhava em ver a vela tremendo na mão dele, só para poder apagar e dizer: agora é tua vez de sentir o escuro. Eu não mostrava nada. O truque era esse. Fingi que eu era invisível. E aprendi a ser. Quando ele mandava eu repetir as frases, eu falava sem emoção, como uma boneca quebrada. Quando tocava em mim dizendo que era carinho, eu ficava imóvel, como se não existisse. Descobri que ser invisível era meu único poder. Se eu fosse sombra, ele não teria mais nada para destruir. Por fora, eu era a filha obediente que ele queria. Por dentro, eu alimentava o fogo. E cada vez que ele sorria achando que tinha vencido, eu pensava: um dia, nem que seja só no pensamento, você vai provar do que fez. Foi assim que sobrevivi, me tornando invisível por escolha, deixando o corpo no porão, mas guardando a alma em segredo, onde ele não podia tocar. Ele achava que tinha acabado comigo. Mal sabia que, no fundo, eu ainda respirava, e respirava ódio. O porão tinha virado meu mundo, meu caixão aberto, minha sentença. Eu já nem sonhava mais com a ideia de sair dali. Mas o tempo, sempre traiçoeiro, começou a mostrar que até o monstro que me prendeu podia fraquejar. Os passos dele mudaram primeiro. Antes, firmes, fortes, cheios de autoridade, foram ficando arrastados. O barulho da bota descendo os degraus já não soava como ameaça, mas como esforço. A tosse dele começou a se misturar ao ranger da escada, e a vela, que antes tremia só pelo vento, agora vacilava na mão dele. Eu, encolhida no canto, observava tudo em silêncio. Nunca comentava, nunca demonstrava nada. Mas dentro de mim, cada tosse era uma vitória escondida. Tá caindo, velho, tá caindo. Com o tempo, as visitas diminuíram. Primeiro, deixou de vir todos os dias. Depois, sumia por 2, 3 dias. Eu ficava dividida, metade aliviada, metade apavorada com a ideia de que voltasse pior, com mais raiva acumulada. Mas quando aparecia, vinha mais fraco. As mãos tremiam, a voz saía rouca, os olhos fundos. Uma noite, ele desceu apoiado no corrimão, respirando pesado. Ficou sentado mais tempo do que o normal, como se não tivesse forças para levantar. Me olhou e disse só: faz tua parte. E subiu de novo, quase tropeçando. Foi a primeira vez que percebi o poder dele não era eterno. E então chegou o dia em que a chave não girou. Esperei, o coração disparado, achando que tinha perdido a noção do tempo. A noite passou, o sol voltou e nada. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, comecei a acreditar que tinha sido esquecida. No quarto dia, a porta rangeu. Meu coração pulou, mas não era ele. Era minha mãe. Ela estava diferente. O rosto abatido, os ombros curvados, mas havia algo nos olhos dela. Uma mistura de cansaço e liberdade. Desceu só um degrau, segurando a chave. Não trazia comida nem vela, só palavras. Ele morreu. Por um segundo, não entendi. O quê? Na cama. Não levantou mais. Eu fiquei olhando para ela, a mente tentando processar. Depois de anos, o monstro tinha caído. Não por minhas mãos, não por vingança, mas porque o próprio corpo dele desistiu. Ela abriu a porta inteira, deu um passo para o lado e disse, sem emoção: sai. Meus pés hesitaram.
Era como se minhas pernas não soubessem mais o que fazer. Apoiei a mão na parede úmida, tentando me equilibrar. O primeiro degrau foi uma luta. Os músculos, acostumados ao chão duro do porão, não respondiam. Subi devagar, cada passo como se fosse o primeiro da vida. Quando finalmente alcancei a saída, a luz do sol me cegou. Cobri o rosto com a mão, mas a claridade atravessava. Era luz demais, calor demais. Depois de anos no escuro, parecia que o próprio céu me castigava por ousar voltar. O calor bateu na minha pele como fogo. Não era o calor bom que eu lembrava das brincadeiras de infância. Era como se o sol dissesse: "Você ficou tempo demais enterrada, agora aguenta." Dei os primeiros passos no quintal e senti a terra seca debaixo dos pés, diferente do barro frio e úmido que eu conhecia. O cheiro de folhas, o som dos passarinhos, até o vento mexendo nos galhos, tudo era estranho, quase agressivo. Minha mãe ficou parada na porta, os braços cruzados. Não me olhava nos olhos. Não me abraçou. Não disse nada além de: "Agora é com você." E entrou de volta, fechando a porta atrás dela. Eu fiquei sozinha no quintal, sem saber se ria ou chorava. Olhei para o céu azul, enorme, e as lágrimas vieram sem que eu pudesse segurar. Não era felicidade, era dor. O mundo tinha continuado lá fora, mas eu já não era parte dele. Tentei andar até o portão, mas minhas pernas falhavam. Parecia que eu tinha esquecido como se fazia. Cada passo era pesado, inseguro, como se eu fosse uma criança aprendendo de novo. As pessoas passavam na rua, me olhando curiosas. Eu abaixava a cabeça, tentando me esconder, mas não tinha mais porão para me proteger. O sol queimava meu rosto, e eu me sentia pelada diante do mundo inteiro. Eu estava livre, livre do buraco, livre do monstro, mas presa em mim mesma. Porque eu sabia, o porão tinha saído de mim, mas eu nunca ia sair do porão. Naquele dia, descobri que a maior prisão não tinha parede nem porta, era a que eu carregava dentro do peito. Muita gente olha para mim e vê só uma velha enrugada andando devagar e com as mãos trêmulas. Mas dentro de mim carrega um porão inteiro. Quando saí daquele buraco, achei que ia ser simples, respirar fundo, ver o céu e pronto, estava livre. Mas descobri cedo que a liberdade é uma coisa complicada. O corpo saiu do porão, mas a cabeça ficou lá. Nos primeiros anos, eu tinha medo de tudo, o escuro principalmente. Se uma vela apagava ou se a noite caía sem lua, meu coração disparava, as mãos suavam. Até hoje, dormir no escuro completo, eu não consigo. Sempre deixo uma frestinha de luz, nem que seja a claridade da rua passando pela janela. Lugar fechado também era tortura. Tranque-me numa sala pequena e você vai ver uma velha suando frio, com os olhos arregalados como se tivesse voltado no tempo. Trabalhei duro. O que tinha de fraca no corpo, tinha de teimosia na alma. Consegui emprego num armazém lá no centro de Manaus. Era trabalho pesado, descarregar sacas de farinha, organizar caixas, limpar o chão. Mas pelo menos me mantinha ocupada. Me dava a sensação de que eu existia fora daquele buraco. Foi nesse armazém que conheci ele, Antônio. Cliente fiel, vinha sempre comprar mantimentos para a mercearia dele. Homem simples, de fala mansa, que tinha nos olhos um jeito que me desconcertava. Ele olhava como se eu fosse gente. Não sombra, não pecado, não resto. Gente. Demorei para acreditar. Quando percebi que ele me olhava diferente, minha primeira reação foi medo. Medo de confiar, medo de ser enganada. Mas Antônio não desistiu. Ficava ali, puxando conversa, perguntando coisas simples. Se eu já tinha almoçado, se não estava muito calor, se precisava de ajuda para erguer as sacas. Pequenas gentilezas que, para mim, eram quase milagres. Um dia, tomei coragem e contei minha história. Não tudo, porque minha boca ainda tremia de vergonha, mas contei do porão, da culpa que carreguei, do peso que nunca larguei. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, achei que ele ia me olhar com pena ou nojo, mas ele segurou minha mão e disse: "Você não precisa ter vergonha de nada. Quem devia sentir vergonha já está morto." Foi a primeira vez que eu ouvi isso, e naquele instante percebi que estava apaixonada.
Casamos pouco tempo depois. Não tivemos filhos, eu não quis. O medo de colocar uma criança no mundo e deixá-la cair nas mãos erradas era maior que qualquer desejo de maternidade. Antônio compreendeu. Disse que me bastava. Enfrentamos muitas dificuldades juntos. Eu tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava suada, gritando, às vezes batendo na cama como se ainda tivesse um saco de estopa me sufocando. Ele sempre estava lá, me abraçando, repetindo: "Acabou, Chica, ele não manda mais em você." Mas, mesmo com o carinho dele, nunca consegui contar tudo. Nunca falei claramente sobre Maria, sobre o que realmente aconteceu. Até hoje, guardo esse pedaço só comigo. E agora, velha e cansada, digo a verdade que nunca disse em voz alta. Meu pai matou minha irmã. Matou a Maria com uma pedrada, porque ele não deixou que ele fizesse o que queria. Eu vivi a vida inteira carregando a culpa, acreditando que tinha sido eu, até que, numa das bebedeiras, ele mesmo deixou escapar. Perdoei minha mãe. Sei que ela não me salvou, sei que não me tirou do porão, mas também sei que ela apanhou, sofreu e teve medo. Talvez medo maior que o meu. Ela foi fraca, sim, mas não foi má. O perdão que eu não dei a ela teria me corroído viva. Mas meu pai, esse nunca perdoei, nem quero. Deixo o perdão pros santos. Ele, na minha memória, vai morrer todos os dias de novo. Hoje, quase 90 anos depois, ainda sonho com o porão. Sonho que estou lá embaixo, ouvindo o riso dos meus irmãos lá em cima, sentindo o cheiro de terra molhada, a respiração atrás de mim no escuro. Acordo assustada, o coração disparado. Mas então, lembro, ele não manda mais em mim. E é nesse pensamento que respiro fundo, coloco os pés no chão e sigo mais um dia. Não porque esqueci, não porque superei, mas porque sobrevivi. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.